vocês que me acompanham, sabe, né? Eu posto sempre minha rotina por aqui com stories bem criativos. Esse é o meu conteúdo. Mas, gente, eu tenho que usar o que eu tenho pra divulgar isso a pedido da minha mãe, porque eu sei que talvez eu consiga algum tipo de ajuda. Eu já quero deixar claro pra vocês, gente, que por mim eu já teria divulgado isso a partir do momento que aconteceu. Já fazem umas 3 semanas ou mais, só que eu não tive autorização dela. Então, como agora ela autorizou, ela me pediu pra gravar esses vídeos, então eu tô vindo aqui. O que aconteceu? Como eu disse pra vocês, o meu irmão já tinha sido preso, só que ele foi solto e ficou em casa com a tornozeleira, né? Aquelas tornozeleira eletrônica. E o que acontece? Ele não pode, pelo que eu entendi, ele não podia sair de casa, assim como ele saía, tinha restrições, né? Ele estava se sentindo muito sozinho, lógico, diante de tudo que aconteceu, muita gente se afastou dele. E aí ele começou a ligar lá um dia pra minha mãe e pro meu padrasto, dizendo que tava muito sozinho, que era pra eles irem pra lá, que ele tava precisando da mãe dele, pipipipopopó. Minha mãe foi, meu padrasto não quis ir, a minha mãe foi. Lembrando que a minha mãe é uma pessoa debilitada. Minha mãe é uma pessoa que sempre, praticamente, dependeu dele desde que ele se formou. Minha mãe tem muitos problemas, tanto psicológicos quanto físicos. Ela tem muita limitação, gente. Ela não lava roupa, ela não faz a comida dela. Ela é muito debilitada. E o que acontece? Ela precisava dele. Era ele que pagava aluguel, medicações bem caras que ela toma, que ela precisa. Fora o restante das coisas. Então ela dependia financeiramente dele. Como é que ela ia negar um pedido desse, né? Fora que ela é mãe. Ela ama o filho dela, ela foi. Eu tive uma discussão nesse dia com o meu irmão, por conta que eu entrei em contato com uma blogueira que também está processando ele porque ele, enfim, parece que tentou atropelar ela, algo do tipo. E aí o que acontece? Ele usou dessa raiva, dessa discussão e começou a agredir a nossa mãe. Ah, Débora, por que você tá falando tão calma assim? Porque, gente, eu já tive tempo o suficiente pra sofrer. Como eu disse, já se passaram semanas. Eu ainda não tô bem. Acho que ninguém ficaria bem numa situação dessa. Mas hoje eu tô tendo, né, um pouco mais de força pra contar pra vocês. Eu não quis saber detalhes do que aconteceu, porque eu não tive estômago, sabe? E o que acontece? Ele passou a madrugada inteira agredindo de forma brutal a nossa mãe. Quando foi umas 6 horas da tarde do dia seguinte, ela me ligou de um número totalmente desconhecido, que por sorte eu atendi, porque eu não atendo número desconhecido, dizendo que era para eu pagar o táxi e a passagem dela para ela ir para Caxias. Ela estava em Codó, ele reside em Codó. Porque ela queria ir para Caxias porque ela tinha se machucado lá na casa dele, ela tinha ido lavar roupa e tinha caído. Essa história já não colou para mim. E nisso, o que acontece? Eu já me liguei que algo tinha acontecido. Só que ela não queria falar no telefone. Então, eu já encaminhei o que eu poderia fazer por ela, né? O cara levou ela pra rodoviária, fiz o pagamento das coisas lá. Botei ela dentro do ônibus, paguei tudo. Ela foi pra Caxias. Já acionei meu outro irmão, porque eu tenho 2 irmãos. O que fez isso é o médico, é o do meio. Liguei pro meu irmão mais velho e falei, olha, é o seguinte, eu acho que aconteceu isso. Gente, eu já tinha certeza do que tinha acontecido. Parece loucura, mas eu já tinha certeza. E aí eu liguei e falei, tal, vai receber a mãe na rodoviária. E aí ele ficou lá pra receber a mãe, acolher a mãe e tudo. E quando nossa mãe chegou em Caxias, ele confirmou o que eu já suspeitava, né? E quando ela teve coragem de me dizer, eu só disse pra ela, eu já sabia desde o momento que a senhora me ligou, eu já sabia. Mas apesar de saber, gente, eu não tava preparada pro choque. Quando eu liguei, eu vou deixar pra vocês a videochamada. Quando eu liguei que eu vi o estado da minha mãe daquele jeito, eu fiquei assim, em choque. Eu não consigo imaginar a minha mãe, sabe, debilitada, que não consegue mal fazer as coisas básicas do dia a dia, tentando se defender de um cara enorme que tava agredindo ela sem parar. Eu não soube muitos detalhes, porque como eu disse pra vocês, eu não tenho estômago. Mas pra vocês terem ideia do pouco que eu soube, é que enquanto ela estava caída, ele chutou diversas vezes a cara dela. Ele deu chutes na cara dela. Ele quebrou um vidro de São João da Barra na cabeça dela. Pra mim, isso foi uma tentativa, vocês sabem do que. Não preciso nem falar, certo?
Fora o restante que eu não quis saber. A minha mãe tem hematomas por todo o corpo. Um pulso praticamente quebrado. Entendeu? Fora o restante. Por que eu tô falando isso aqui? Pra dar uma resumida mais pra vocês entenderem. Gente, nós não temos condições de arcar. E ele não tá arcando com os custos do prejuízo que ele causou pra nossa mãe. Ai, mas se aconteceu tudo isso, por que você não foi na polícia? Gente, por mim eu teria ido. A decisão foi dela. Eu não vou dizer assim que eu não entendo. Mais ou menos, né? Eu tenho um filho, mas é filho pequeno, mas assim, ela é mãe, ela teve os motivos dela pra não denunciar, fora o medo, porque ela tava com medo dele. Afinal, ele quebrou medida protetiva com várias pessoas que têm medida protetiva contra ele, e a polícia não prendeu. Então, tipo assim, que garantia a gente tinha que ir denunciando e acontecer alguma coisa, sabe? Ela ficou com medo e eu entendo ela, porque a justiça, sei não.